lá para a palavra que está em Gênesis capítulo 21. Que Deus nos abençoe, que Deus abra o nosso entendimento, que Deus abra os nossos ouvidos. Gênesis capítulo 21, o nascimento de Isaac. Olha aí, o nascimento de Isaac, que significa o nascimento da promessa, né? Isaac era a promessa. Isaac era a promessa para Abraão. Então tem promessa para você hoje, que vai nascer hoje, hein? Você toma posse dessa palavra? Eu tomo. Eu já tomei posse dessa palavra. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Presta atenção. Deus tinha dito para Sara, para Abraão, que ele daria um filho na velhice, né? Sara afobadinha, Sara querendo resolver ali a vida dela com Abraão, achando, né, que ela precisava dar um jeitinho, né, um tal de jeitinho que mulheres querem dar. Cuidado, mulheres, cuidado com esse jeitinho que tu tá querendo dar no teu relacionamento, hein? Cuidado, que às vezes tu tá querendo dar um jeitinho e esse jeitinho no teu relacionamento pode acabar com o teu relacionamento, pode atrapalhar o teu relacionamento. Cuidado, louvado seja Deus engrandecido. Porque você sabe muito bem que Sara pegou a escrava dela, deu para Abraão, fez com que Abraão falou para Abraão se deitar com aquela mulher. Pelo amor de Deus, Abraão fez a vontade de Sara. Nem todo tempo o homem tem que fazer a vontade da mulher, não, gente. O homem não pode fazer todo o tempo a vontade da mulher, não. Louvado seja Deus engrandecido. Então Abraão pegou, fez a vontade de Sara. Era um bom marido, não era? Era um bom marido? O teu marido é bom se ele fizer todas as tuas vontades? Hã? O teu marido só é bom para você. Vamos falar de família hoje. Porque hoje essa madrugada Jesus me desde o quê? Desde a noite que Jesus vem falando sobre família no meu coração. Presta bem atenção. O teu marido só é bom para você se ele fizer toda a tua vontade? Todo o tempo fazer a tua vontade? Fala aí para mim. Responda aí com sinceridade. Missionário, meu marido só é bom, meu marido é bom para mim porque ele faz toda a minha vontade. Tudo ele diz sim para mim, é? É assim que você tem esse entendimento? Eu vou dizer para você o que eu penso. Eu não quero um esposo que todo o tempo me diga sim. Não, eu quero um esposo que quando eu estiver errada, ele diga não para mim. Que ele seja autoridade quando eu estiver errada. Tá entendendo? Porque tem mulheres que acham que o seu marido é bom quando todo o tempo ele está fazendo a vontade dela. Que quando todo o tempo ele está dizendo sim para ela. Mas isso é um engano, gente. Isso é um engano que está no coração de muita mulher. Porque uma mulher, nós não somos perfeitos, não somos. E tem um momento que a mulher erra. E nesse momento o homem tem que ser essa pessoa que vai dizer, não vamos fazer isso, porque está errado. Abraão concordou com Sara, né? E houve lá um filho que não era o filho da promessa. E até hoje tem consequência por causa disso. Outro que foi fazer a vontade da mulher. Fala aí para mim o outro que foi fazer a vontade da mulher. Fala aí para mim. O outro que fez vontade da mulher que não era para fazer foi Adão, gente. Adão fez vontade da mulher. Se você estudar a Bíblia e ver o Sansão também fez vontade da mulher. Isso mesmo, Lenita. Sansão fez vontade da Dalila. Adão fez vontade da Eva. Próprio Abraão fez vontade da Sara, se deitou com a escrava que não era para se deitar. E olha que Abraão era amigo de Deus, hein? Mas fez a vontade da mulher. Outro que fez a vontade da mulher, gente. Deixa eu ver aqui que vem na minha memória, louvado seja Deus engrandecido. Salomão foi o que mais fez vontade de mulher, das mulheres que ele tinha. Fez tanta vontade que ele foi adorar outro Deus, outro que fez vontade de mulher. Então, gente, às vezes você que é mulher, nós que somos mulher, tá querendo um homem para fazer a tua vontade. Eu não quero um homem para fazer a minha vontade. Eu quero um homem que concorde comigo e quando eu estiver errada, ele seja aquele que
que diga, vocês, não, isso está errado, não vamos fazer isso, porque a palavra de Deus diz que está errado. Entendemos e aprendemos? Abraão era para ter dito para Sara: não, nós vamos esperar a promessa, nós vamos esperar aquilo que Deus prometeu. Mas aí o que aconteceu? Abraão quis fazer a vontade de Sara. Então, cuidado, homens, não façam a vontade das mulheres, não. Aí você vai dizer: irmã, tu está ensinando os homens errado. Não estou. Não estou ensinando os homens errado, não. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Que eles não façam a vontade das mulheres, mas que estejam fazendo a vontade de Deus. Entendemos e aprendemos. E o teu esposo, ele está fazendo a vontade de Deus, falando para você. Não, a palavra de Deus diz para nós não fazermos isso, então não vamos fazer. Se Adão tivesse falado para Eva, não, Deus deu uma ordem para nós não comer desse alimento. Se Adão tivesse falado isso para Eva, não tinham pecado, não é verdade? Mas Adão não falou. Adão não falou na palavra que foi dada por Deus para ele, não é verdade? Então, louvado seja Deus engrandecido. Se Salomão tivesse falado para o harém dele que ele tinha, não, eu quero vocês, mas o meu Deus é só esse. Eu vou adorar o meu Deus. Eu estou aqui, eu amo minhas esposas, que Salomão teve um monte de esposa, né? Eu amo minhas esposas, mas eu amo meu Deus. Estava obedecendo a palavra de Deus, que devia adorar somente um Deus, não é verdade? Então, o teu marido, o teu esposo, ele tem que não fazer a tua vontade se ele estiver fazendo a vontade de Deus. Aprenderam, entenderam, pelo amor de Deus, eu não estou colocando o marido de ninguém contra as mulheres, mas que esse marido fale para a mulher a palavra de Deus, não nos ensina a fazer isso, e nós não vamos fazer isso, porque isso vai prejudicar a nossa vida. Então, aconteceu isso. Se Abraão tivesse falado para Sara, louvado seja Deus engrandecido, que era para esperar a promessa, eles não teriam vivido tudo isso que viveram. E nem as nações estariam vivendo até hoje, gente. Até hoje as nações estão vivendo por causa dessa atitude de Sara e dessa atitude de Abraão, porque Abraão também errou, não foi só Sara, não. Porque Abraão era para ter sido autoridade. Não, nós vamos esperar a promessa. Por que ele se deitou com Agar, gente? Pelo amor de Deus, ele tinha uma mulher como Sara. Por que ele foi desobedecer Deus? O homem, ele não, quando ele está em Deus, quando ele está na palavra, ele não pode fazer a vontade da mulher dele se ela não estiver na palavra. Se ela está querendo que o marido peque, que o marido erre. Ou vice-versa, né, gente? Se a mulher está em Deus, se a mulher está na palavra, essa história aqui vai falar. Fala de Abraão e fala de Sara também. Vamos aqui continuar. Vamos continuar e vamos aprender. Louvado seja Deus. E chamou Abraão o nome de seu filho que nascera, que Sara lhe dera, de Isaque. Aí aconteceu, depois que ele já teve o filho com Agar, foi que depois que nasceu Isaque, o filho da promessa, o filho da vontade de Deus. Presta bem atenção, gente. Tem filhos que são da vontade de Deus e tem filhos que não são da vontade de Deus. Ok, irmã? Como é isso? Filhos que foram feitos fora do casamento. Filhos que foram feitos fora da promessa. Agar era do casamento de Abraão. Agar era a esposa de Abraão. Agar, ela era a esposa de Abraão? Não era. Então, filhos fora do casamento, fora da vontade de Deus, filhos feitos no adultério. Ah, mas é meus filhos. É teus filhos. Era filho de Agar, era filho de Abraão. Louvado seja Deus engrandecido. Mas você não precisaria estar vivendo isso. Você não precisaria construir outra família. Louvado seja Deus. Já ter aqui tudo que está acontecendo aqui, você vai ver o resultado. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era de idade de 8 dias,
como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, gente, 100 anos. Quanto vigor, hein? 100 anos com vigor para poder entrar na sua esposa e para ali gerar o filho da promessa. 100 anos. Quantos anos você tem aí que não está querendo mais se deitar com seu esposo? Moisés, não sei quantos anos ele estava, que ele teve outra esposa, não foi? Outro que teve outro. Davi, pelo amor de Deus. Davi já estava até no final da vida. Mandou foi buscar uma virgem para aquecer ele. Ele podia até não fazer nada com aquela virgem, mas ela estava lá, abraçando ele. Estava lá, cuidando dele, não é verdade? Porque, gente, relacionamento e casamento não é só o homem entrar na mulher, né? Não é só isso. Então, aprendam e entendam, gente. Então, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Abraão com 100 anos com vigor. Sara com 100 anos com vigor. Quantos anos você tem? Não fala para mim, não precisa falar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não fala quantos anos você tem, não. Mulheres aí que, pelo amor de Deus, tá com 50 anos, não quer mais se deitar com o marido. Tá com 60 anos, já não quer mais ter vida ativa com o marido, né? Eu tô com dor, eu tô com não sei o quê, eu tô com dor de cabeça. Não, eu já não tenho mais idade. Abraão tinha 100 anos. 100 anos, gente. Louvado seja Deus. Louvado. E Sara tinha quanto? Sara tinha 90, né? E chamou Abraão, não, deixa eu ver. E Abraão se considerou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Olha aí, gente. Aí Sara se alegra, por quê? Porque nasceu o filho da promessa. E você vai se alegrar quando Deus colocar a promessa nas tuas mãos. No caso de Sara e de Abraão, era o filho. No seu caso, a promessa é outra coisa. No seu caso, pode ser financeiro, pode ser libertação, pode ser até um casamento, pode ser até um filho no seu caso. Te disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Então é assim, gente. Deus vai cumprir a promessa para você. Deus vai cumprir a promessa para mim. Fala aí, gente. Deus vai cumprir a promessa para mim e muitos vão se alegrar comigo. Todos vão ficar felizes comigo. Deus vai cumprir uma promessa na minha vida e muitos vão se alegrar comigo. Muitos aqui na live vão ficar alegres comigo da promessa que Deus vai cumprir na minha vida. Se quando Deus cumprir a promessa na vida de vocês, eu vou me alegrar com vocês. Coloca isso no coração de vocês. Há uma promessa na minha vida e muitos vão se alegrar porque a promessa aconteceu na minha vida. Gente, pelo amor de Deus, coloca teu pensamento na promessa, coloca teu pensamento em Deus, como o salmista ensinou. O que é meditação? Medita na palavra de Deus, medita na promessa, medita no céu, medita, pensa nas coisas que Deus te prometeu. Não fica dizendo: eu tô velho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não fica meditando isso. Medita: Senhor, eu tenho um Senhor. Eu tenho um Senhor, meu Deus, na minha vida que cumpre a promessa, independente da minha idade, independente se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. Então, crê nesse Deus, ele provê todas as coisas. Se você crer nele, louvado seja Deus, engrandecido. Então, preste atenção. E aqui vamos continuar. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Então tem gente dizendo: tá velha. Quem tá velha é nada. Deus tem uma promessa para te cumprir na velhice. Então pronto. As pessoas têm que calar a boca, porque é Deus que fala, é Deus que faz, é Deus que te dá, e os outros têm que calar a boca e têm que se alegrar, isso sim. E tem que ver que Deus é poderoso para cumprir promessa na tua vida, independente da idade. Você pode ter 100 anos, que nem Abraão, mas Deus prometeu, ele vai cumprir. Eu não sei qual é a idade da promessa, mas eu sei quem é que cumpre a promessa. Você sabe quem é que cumpre a promessa?
Talvez você está preocupado com a idade da promessa, né? Ô, Senhor, eu já estou com tantos anos, a promessa não aconteceu. Não pense isso, Senhor, eu tenho tantos anos, mas a promessa vai se cumprir. A promessa vai nascer, tu vai colocar nas minhas mãos e eu vou me alegrar e todos vão se alegrar comigo. Maravilha, Jesus, maravilha, eu vou me alegrar e todos vão se alegrar comigo. Coloca isso no coração de vocês, louvado seja. Disse mais, quem diria Abraão de Sara, daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado, que deixou de mamar, que deixou de estar pertinho de Sara, né? Quando a criança mama, ela está todo o tempo perto da mãe, né? Ou coisa gostosa. Ou coisa gostosa é esse tempo, né? Louvado seja Deus que o filho está bem pertinho da mãe, a filha bem pertinho da mãe. Então diz aqui mais, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, e lá vai, olha, preste atenção agora, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava. Aí pronto, né? Começou a intriga de Agar com Sara. Por quê? Porque Agar tinha um filho de Abraão e Sara acabou de ter um filho da promessa. Não é verdade? Se cumpriu a promessa de Deus na vida de Abraão com Sara. A promessa não era na vida de Abraão com Agar, era de Abraão com Sara. Só que o quê? Quando nasceu o filho de Agar, Agar teve direitos. Agar achou que tinha direito. Olha aí, gente. É muito sério isso, né? Então, é hoje que a gente tem visto muito acontecer, né? Muito acontecer. Mulheres que têm filhos com homens casados e por ela, né? O esposo nem era seu, mas aí mulheres têm filhos com homem casado que já errou. Aí o que ela faz? Ela começa a exigir direito, porque ela teve um filho com aquele homem, começa a ameaçar destruir o casamento, começa a cobrar responsabilidade pela criança que não é culpada. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então, cuidado aí, cuidado, homens e mulheres. Cuidado, homens e mulheres, porque tem mulheres espertinhas, gente. Tem mulheres espertinhas que vai lá com aquele homem, louvado seja Deus, agradecido, que é casado, aí sabe que o homem é casado, trama de ter um filho com o homem, não se previne, para quê? Para segurar, para tirar o marido da outra. Gente, pelo amor de Deus, mulher não é santinha, não. Tem mulher que, pelo amor de Deus, é bem perigosa. Tem mulher, pelo amor de Deus, que trama as coisas. Porque a gente está vendo, eu falei para vocês, a gente está vendo muita violência contra as mulheres. Mas o que essas mulheres têm feito para despertar a ira desses homens? A gente tem que escutar os dois lados da história, gente. Às vezes a mulher faz tudo certinho e o homem tá errado, tá certo, né? Então ele foi o errado. Às vezes o homem faz as coisas certas e a mulher tá querendo que ele erre. E a mulher tá querendo que ele perca a cabeça. E a mulher é uma louca. Um casamento para dar certo, gente. Principalmente no mundo que estamos hoje. Se você não tiver Deus, se você não tiver Deus na tua vida, você mulher, você homem, tá difícil, tá difícil. Se Deus não for o primeiro na vida de um casal, se esse casal não viver em cumprimento da palavra, tem que entender, gente. Temos que entender que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Sara errou aqui, porque ela não confiou em Deus, ela não esperou a promessa e ela deu a escrava para se deitar com o marido dela, para que desse o filho para Abraão. Abraão também errou, porque não era para ter ouvido Sara, não era para ter concordado com Sara, era para ter dito, nós vamos esperar a promessa, mas ele também errou. Por isso que eu digo, louvado seja Deus engrandecido. Homens, não façam a vontade da mulher se não tiver de acordo com a palavra de Deus. Eu estava conversando com alguém esses dias e aí alguém disse assim para mim, às vezes você acha que todo mundo é bonzinho,
todas as pessoas são boazinhas. Alguém disse assim para mim: você tá que nem a minha mãe. A minha mãe diz que toda pessoa é boazinha. E aí que a gente não vigia, né? E a pessoa estava falando para mim. Aí eu na hora falei assim: é por isso que a mulher tem que ter um esposo que seja dirigido por Deus, que seja dirigido pela palavra. Por quê? Porque nesse momento de decisão, aquele marido vai dizer para a mulher: não vamos fazer isso. E a mulher vai concordar com o marido e não vai passar por situações que o marido tem visão que a mulher não tem. O problema, gente, que muitas das vezes a mulher, ela quer saber tudo. Ela diz que sabe tudo, que ela vê tudo, que ela é a certa e que o marido nunca é o certo. Não é verdade? Tem relacionamento que é assim, que a mulher, ela quer ser aquela que manda na casa. A mulher quer ser aquela que tem controle em tudo, quer ter controle no dinheiro do marido, quer ter controle no telefone do marido, quer ter controle nas amizades do marido. A mulher quer ter controle em tudo, louvado seja Deus, da vida do marido. Está errado, gente, está errado. Tá errado, tá muito errado, louvado seja Deus. Porque tu tá tirando a autoridade do teu marido. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, vamos lá. E Abraão pegou. Abraão fez o quê? Fez a vontade de Sara. E por causa disso, agora Abraão ia ter que abandonar, o Abraão ia ter que mandar o filho embora. Por causa de quê? Que ele mesmo fez a vontade da esposa. Então, homens que estão sendo dirigidos por Deus, não vai fazer a vontade da mulher, não. Não vai fazer que nem Adão, não. Não faça que nem Adão. A Eva lá falou ofereceu ali aquilo que a serpente ofereceu para ela, e Adão fez a vontade de Eva. Por que ele não fez a vontade de Deus? Então, seja homem, seja mulher, nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que fazer aquilo que está na lei de Deus. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Nós temos que ter um relacionamento estruturado por Deus, pela Bíblia, pela palavra de Deus, gente. Porque que é um monte de separação, um monte de divórcio, é um monte de casal infeliz, é um monte de casal reclamando, mulher reclamando do marido reclamando da mulher. A gente está vivendo num tempo que só é divórcio, só é separação, só é casais infelizes. Sinceramente, eu não vejo ninguém entrar aqui na live e dizer assim: eu estou muito feliz com a minha esposa está me alegrando, o meu esposo está me alegrando. É pouco não. Se tentam caladinhos aí, não estão falando nada. Não estão falando nada, mas a maioria ora pelo meu esposo, ora pela minha esposa. Eu estou com problema no casamento. Não é verdade, Márcia? Louvado seja Deus, engrandecido. Por quê, gente? Porque estão vivendo fora da palavra. Se você viver dentro da palavra, você vai ter um casamento abençoado. Se você viver obedecendo aquilo que Deus tem nos ordenado, se você viver obedecendo à vontade de Deus, procurar viver. Não somos perfeitos, mas a gente pode sim obedecer a Deus. Deus, ele não deu fardo pesado. Deus, ele não deu leis que não possa ser cumprida. Deus não fez as leis para que a gente não cumpra. Ele deu leis para que a gente cumpra essas leis. Ele deu ordem para que a gente cumpra essas ordens. Então, ele não deu fardo pesado. Não é pesado cumprir a lei de Deus. Pesado é você ir para o inferno. Pesado é a destruição do teu casamento. Pesado é você sair do caminho da verdade e da vida. Pesado é você ser escravo do maligno. Isso é pesado. Mas obedecer às leis de Deus não é pesado. Por isso que o fardo não é pesado. Entendemos? Aprendemos? Vamos lá continuar. E aí vai e diz: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva. Sara fala para Abraão. A mesma Sara que deu a Agar para Abraão, agora estava falando o que para Abraão? E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: deita fora esta serva e o teu filho.
Imagina aí como foi que Abraão se sentiu, gente. Porque o filho desta serva não herderá com meu filho, com Isaac. Olha aí. Agora Sara chega com Abraão e fala: manda embora Agar. Manda embora a serva e o teu filho. Olha essa história aí, que vai falar com muita gente aqui. E aqui, né, ela falou isso para Abraão. Agora presta bem atenção no que vai acontecer aqui. E pareceu esta palavra muito. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Abraão ficou triste, porque ele já tinha amado o seu filho, não é verdade? Ele amava os dois filhos, a gente ama nossos filhos. Então Abraão escuta isso de Sara, porque Sara estava dizendo para Abraão: manda embora, né, o teu filho, manda embora a escrava. Por quê? Por que ela estava mandando que Abraão falasse para eles ir embora? Porque, olha só, porque ele não herdaria com o filho dela, com Isaac. Porque a promessa era para quem? Para Isaac. A promessa para Isaac com Sara e Abraão. A promessa é a promessa que Deus deu a Abraão, era Isaac, não era o filho da Agar. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então aí, escuta bem o que Deus fala. Agora Deus fala com Abraão, gente, presta atenção. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca de tudo que Sara te disse. Agora, o próprio Deus fala para Abraão ouvir Sara. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua semente. A promessa vinha de Isaque. E Deus estava a favor de Sara, quando Sara falou para Abraão mandar embora Agar e seu filho. Olha aí. Tá entendendo? Então, tem momentos que a mulher vai ser usada por Deus. Tem momentos que a mulher não vai ser usada por Deus. Tem momentos que o homem tem que ouvir a mulher quando ela está falando na direção de Deus. Então, nesse momento, Sara estava falando na direção de Deus. Abraão tinha ficado triste, porque Sara estava mandando Abraão mandar o seu filho e Agar embora, a escrava embora. Mas só aqui o quê? Que Deus, ele fez a promessa, foi para o filho de Abraão com Sara, não foi para o filho de Abraão com Agar. Depois Deus faz uma promessa para Agar e para o seu filho, mas a promessa que era para Abraão e Sara, louvado seja Deus engrandecido, não incluía Agar, não incluía o filho de Agar. Tá entendendo? Você tá entendendo, gente? Então, não é que Deus ia abandonar Agar, abandonar seu filho, mas só que a promessa não era para Agar e nem para o seu filho. Então, não adianta tu querer dar um jeitinho no teu casamento, a qual esse jeitinho não tá dentro da promessa de Deus. Não adianta você querer fazer certas coisas se não for na direção de Deus, porque lá na frente você vai ter que viver a promessa de Deus, e para te viver a promessa de Deus é preciso sair pessoas da tua vida. Se você prestar atenção, gente, saiu o próprio filho de Abraão. Ele era filho da escrava, mas de Abraão ele era filho, não é verdade? Mas foi preciso esse filho sair da vida de Abraão com a escrava, porque a promessa que Deus fez não foi para o filho com a escrava, foi para o filho que era da esposa de Abraão. Entendemos? Entendemos sim, né? Então tem pessoas que têm que sair de perto de nós porque a promessa não é para aquelas pessoas. Pode ser até teu filho, mas está fora do teu casamento, então a promessa não é para aquele filho fora do teu casamento. A promessa é para o filho dentro do casamento. Deus vai cuidar do teu filho que tu teve fora do casamento. Ele cuidou aqui, né? Vamos lá continuar. É sério, né, gente? É sério e é difícil fazer as pessoas entender. Gente, os seres humanos, é interessante que o Senhor deu
raciocínio aos seres humanos. E parece que os seres humanos não têm mais raciocínio, não pensam mais, não raciocinam mais. E quando a gente está pregando, eu não sei outros líderes, outras missionárias, mas quando eu estou pregando, eu digo, Senhor, parece que é muito difícil eles entenderem o que o Senhor está falando. Eu sei, eu estou entendendo o que Deus está falando. Eu estou entendendo muito bem o que Deus está falando aqui. Mas tem gente aqui que deve estar com entendimento aqui, querendo entender e não entende. Por isso que a palavra de Deus não vai acabar aqui, não. Quando pensar que não, vai ter outro trazendo a mesma mensagem para que aqueles que não entenderam venham a entender. Por isso que se repete a lição, né? A lição é repetida até que a gente entenda. Só que eu não posso passar o dia aqui repetindo essa lição até que vocês entendam. Mas vocês têm que procurar entender. Se você não entendeu, vá lá pesquisar, vá lá estudar, vá lá examinar as escrituras, que você vai entender, vai pedir para o Espírito Santo. Vá abrir seu coração, louvado seja. Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Porém, em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva. Agora Deus fala para Abraão, Deus consola Abraão, né? Deus, ele diz assim, faz o que Sara está mandando. Preste atenção, quando Sara deu a escrava para Abraão, Deus não mandou Abraão ouvir Sara, gente. Entendo, porque Deus ele está explicando aqui a palavra. O Espírito de Deus ele está explicando aqui a palavra. Quando Sara mandou a Abraão se deitar com Agar, Deus não mandou Abraão ouvir Sara, né? Deus ele queria ver se Abraão teria atitude de obedecer a Deus, porque Deus já tinha dado a promessa. Se a promessa de Deus é que Deus vai te dar essa pessoa, aí chega outra pessoa e fala assim, não, eu vou te... Não, a tua esposa vai ser essa aqui. Aí tu vai, não, mas Deus disse que vai ser essa. Deus colocou no meu coração que essa mulher aqui é minha esposa. Aí o que você vai fazer? Você vai esperar cumprir a promessa. Ou coisa difícil, né, gente? Ou coisa difícil é esperar a promessa acontecer, gente. É por isso que muitas pessoas acabam se casando que não é para casar. É por isso que muitas pessoas acabam entrando em trabalho que não é para entrar. É por isso que muitas pessoas acabam vivendo coisas na sua vida que não era para viver. Por quê? Porque não sabe esperar a promessa. Mas aquele que espera a promessa, gente, ele vai se alegrar. Ele vai se alegrar no Senhor. Louvado seja Deus, ele vai ser uma bênção. Toda a promessa de Deus que se cumpre vem para nós sermos uma bênção, né? O Senhor disse para Abraão, ser tu uma bênção. E aí ele pega o despedimento de Agar e Ismael. Mas Deus ele fez a promessa para Abraão, né? Ele fez uma promessa para Abraão, mas também do filho desta serva. Sara chamou Agar de escrava. Agora, Deus chama Agar de serva, hein? De serva. Por quê? Porque ela tinha servido a Abraão. Ela tinha servido também a Sara. Agar não se deitou com Abraão por escolha dela. Agar se deitou a Abraão porque ela foi mandada para se deitar com Abraão para ter aquele filho. Agar não estava sendo culpada. Entendemos aí que como é que Deus enxergava Agar? E como é, tá entendendo? Agar, ela obedeceu a ordem de Sara. Tá entendendo, gente? A Agar, ela não foi lá se deitar com Abraão porque ela quis Abraão, porque ela estava amando Abraão, porque ela estava gostando de Abraão. Não. Agar servia a Sara e o que foi que a Sara fez? Pegou, deu ela para o marido. E por isso que não havia maldição na vida de Agar, gente. Não havia. Não havia maldição na vida de Agar, porque ela estava ali obedecendo a sua serva. Aí, tanto é que Deus fala isso. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua semente. Por que Deus abençoa o filho de Agar? Porque também era semente de Abraão.
Não foi isso que Deus disse. Então, o que significa? É teu filho, Deus vai abençoar também, porque é teu filho. Louvado seja Deus, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, é teu filho que está lá no outro relacionamento, né? Que antes de você ter Deus na sua vida, aí você se deitou com. Teve aquela vida de loucura porque você não tinha Deus na tua vida, Deus também vai abençoar a semente, essa semente. Louvado seja Deus, esses filhos. E aí o que foi que aconteceu? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Gente, eu fico olhando como as coisas na Bíblia aconteceram na madrugada. Era Davi desejando o Senhor na madrugada. É a flor florescendo na madrugada. Era a flor, aliás, crescendo na madrugada, que na tarde ela floresce. Então, olha só, no horário da madrugada, no horário da oração da madrugada, no horário da tua busca na madrugada, acontecem coisas, gente, extraordinárias. É por isso que o inimigo não quer que você ore na madrugada, porque ele não quer que você cresça, ele não quer que você floresça, ele não quer que promessas se cumpram na tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Ele não quer que você tenha decisões e consumida. E o que aconteceu? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e a despediu. Imagine que cena triste isso, gente. Abraão vendo seu filho ir embora com Agar. Não por causa de Agar, né? Mas por causa do seu filho. Olha só, que cena triste. Olha só o servo de Deus passa numa vida. Quando não obedece a Deus. Quando não faz a vontade de Deus. Quando passa à frente de Deus. Porque Sara e Abraão passou à frente de Deus. Sara deu a escrava para Abraão, mas Abraão poderia ter dito não, que nem Eva. Adão poderia ter dito não para Eva. Sansão poderia ter dito não para Dalila. Tá entendendo, gente? Louvado seja Deus. E há umas consequências quando nós não fazemos a vontade de Deus. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e se foi e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. Agar achava que o seu filho ia morrer, porque ela estava de quê? Sem água. Ela estava no deserto, né? E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Aí Agar pega, vai orar, vai chorar, vai falar, né? Vai ali, né? Eu acredito que nesse momento Agar se desesperou. Meu filho vai morrer. Meu filho vai morrer de sede. Como que se sentiu Agar naquele momento, né? E se foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer. Então ela se afastou de perto do filho dela, porque ela achava que o filho dela ia morrer, porque ele estava com sede. Aí ela começou a chorar. E o que foi que aconteceu? E ouviu Deus a voz do menino. E ouviu Deus a voz do menino. Aí brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Aí o Senhor falou com Agar e disse-lhe, que tens, Agar? Ele pergunta. E ele está perguntando para mim e para você. Fala aí para Deus o que você tem. Preste atenção, entra na mensagem, gente. O gostoso é você entrar na mensagem. O gostoso é você viver a mensagem. O gostoso é você estar dentro da mensagem. Eu já estou falando para Deus aqui o que eu tenho. Eu estou falando aqui em secreto. Fala aí no teu secreto. Não escreve nada aí, não. Fica no secreto para o diabo nem ver o que tu está escrevendo. Nem ver o que tu tem no teu coração. Porque Deus, ele chegou com Agar, o anjo de Deus, a voz de Deus falava, né, com Agar, e ele disse para ela, o que tens, Agar? O que tens, Agar?
E o Senhor está falando para você, o que que tu tens? Por que que tu está chorando? Que resposta que tu queres? Né? Ele está perguntando para você, ele está perguntando para mim, o que tu tens? Por que que tu está triste? Por que que tu está chorando? Né? Olha só, aí agora escute. Não, o que que ele fala para Agar? Não temas. Ele está falando para mim e para você aqui com essa palavra. A palavra de Deus é a boca de Deus. O Senhor está falando aqui para você, não temas. Você está chorando? Você está querendo uma direção de Deus? Você está querendo uma resposta de Deus? Deus está dizendo para você e para mim, não temas. Por quê? Porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te. Olha aí o que o Senhor fala. Ergue-te, levanta-te. Levanta o moço e pega ali pela mão. O Senhor mandou Agar se levantar e ela lhe mandou Agar levantar o filho dela também. E aí Deus começa a falar, porque dele farei uma grande nação. Ele não tinha dito para Abraão mandar o filho embora, porque Deus também iria fazer do filho de Abraão, que era a semente de Abraão, uma grande nação. E aconteceu, né? Aconteceu essa promessa. E aí abriu-lhe Deus os olhos e viu o poço de água. Aí, olha só, nessa dor, nesse momento que Agar pensa que o filho vai morrer, que ela se afasta do filho para não ver o filho morrer, o que acontece? O Senhor fala com Agar, porque choras, porque não temas. E ele fala, ergue-te, levanta o menino, e o Senhor abre os olhos de Agar, e Agar enxerga o poço. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, que o Senhor abra nossas visões. E foi Agar e encheu o odre de água e deu de beber o moço. É isso que o Senhor precisa fazer na nossa vida, abrir a nossa visão para ver a providência de Deus, para ver a promessa, para ver a resposta de Deus, para ver o cuidado de Deus. Às vezes você está orando, está ouvindo a palavra, você está no templo, você está chorando, mas não tem visão de ver a promessa, não tem visão de ver a providência, não tem a visão de ver a resposta, não tem a visão de ver quem é teu esposo, não tem a visão de ver quem é a tua esposa. Então a gente precisa o quê? A gente precisa obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, e a gente precisa o quê? Não temer, e a gente precisa o quê? Ver a promessa, ver a providência de Deus. Que bênção, né? Que bênção, que Deus abra nossos olhos para a gente ver aquilo que precisamos ver no espiritual e no material. Porque as nossas bênçãos, gente, ela está no espiritual. Então, para a gente ver a nossa bênção, que está espiritual, louvado seja Deus, o Senhor precisa abrir os nossos olhos. Quando Ele abre os nossos olhos, a gente enxerga a bênção que está espiritual e ela se materializa na terra. Porque o poço estava onde? O poço estava no reino espiritual ou o poço estava na terra? O poço estava na terra. Só que Agar, por chorar, Agar, por estar ali sozinha, Agar, por não ter mais a proteção de Abraão, porque Agar sabia que ela era protegida por Abraão. Enquanto não nascia o filho da promessa, Agar estava lá, né? Confrontando Sara. Agar estava lá se sentindo a poderosa. Louvado seja Deus, porque não tinha nascido o filho de promessa. Quando nasceu o filho da promessa, aí pronto, mudou a história de Agar. Mudou. Então, o que aconteceu? Deus abriu os olhos de Agar e ela conseguiu enxergar o poço. O poço está ali. A promessa está aí, perto de você. Os nossos olhos. Abre os olhos, Senhor, dessas pessoas. Porque a bênção está bem na nossa frente. Mas aí a tua luta, o teu problema, o teu choro não está fazendo você enxergar a providência de Deus. Que Deus abra os olhos de vocês que estão aqui ouvindo essa palavra, para você ver a promessa, para você ver a providência de Deus. Louvado seja Deus por aquilo que você está vivendo. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e se foi e encheu o odre de água, e deu de beber o moço. E era Deus com o moço.
Deus também era com o filho de Agar, porque ele era semente de Abraão. Lembra lá que a promessa foi feita para Abraão? Antes de Abraão mandar o filho embora, Deus falou para Abraão: manda o menino embora, mas eu farei dele uma bênção, eu farei dele uma nação. Ele disse uma nação. Eu farei dele uma nação, porque ele é tua semente. Foi isso que a promessa foi novamente para Abraão. E aí o que foi que Abraão fez? Mandou o menino embora. Obedeceu a Deus. Obedeceu a Deus. Então, gente, o segredo é obediência, gente. O segredo é obediência. Ou você obedece a Deus, ou você vai viver maldição na sua vida. Ou você obedece a Deus, ou você não viverá promessas de Deus. Então, para nós alcançarmos a promessa, nós precisamos obedecer a Deus. Para nós alcançarmos, para nós vermos a nossa promessa, nós precisamos obedecer a Deus. Mas você é uma semente. Nós somos uma semente. Louvado seja Deus. Nós somos uma semente de Abraão. Sabe por quê? Porque você entregou tua vida para Jesus. E quando você entrega tua vida para Jesus, você se torna essa semente de Abraão. Tá entendendo? E habitou no deserto de Parã. Não. E abriu os olhos, né? Deu de beber o moço, e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Aí lá vai Agar pegar uma esposa do Egito para Ismael, né? Para Ismael. Aí já é uma outra história, e nós vamos encerrar aqui.